essa fricção de mídia, né? Todas as mídias agora, uma alimentando a outra e tal. Isso pode gerar crescimentos muito rápidos. Ok? Agora, bicho, saiba. Lide com isso. Não, se você não for ambicioso, isso que eu acho. Se a sua ambição for só like, isso é uma ambição muito pequena. Nossa. Você quer ver outra ambição pequena? Ficar rico. É claro, porque é uma coisa possível. Não é fácil. E é mensurável. É fácil ficar rico. Atenção, eu vou dar agora. Atenção, Guru. Este é o corte mais importante deste programa. Ficar rico é muito fácil, cara. Muito fácil. Traficante. Contrabando. Você quer ficar rico rápido? Tem muitas formas. Golpes. Tem muitas formas. Agora, e se isso for um objetivo? E você conseguir. Coisa, não, e você conseguir. Para mim, a grande cagada é você ter um objetivo que é pequeno, como ficar rico, e conseguir. Entendeu? Só você vê um monte de gente que pira quando fica rico por causa disso. E eu tô falando, infelizmente, de amigos, assim, de faculdade, sabe? Que viveram para isso. Não é que viveram para isso, mas assim, eu sou engenheiro, não sei se você sabe, eu fiz a escola politécnica da USP, eu sou um engenheiro politécnico. Formado em engenharia. Formado em engenharia, mas desvirtuado pelo teatro e pela comunicação. Eu cursei a ECA também, mas o meu diploma O moleque que ouvia rádio foi fazer engenharia, depois eu quero saber por quê. Eu sempre gostei dessa coisa técnica mesmo, mas na engenharia, é a minha base, os meus amigos. Tenho amigos de 40 anos, 50 anos. E 50 não, exagerei, né? Mas 30 e tantos, sim. Mas, enfim, são amigos muito queridos, alguns mais próximos, outros menos próximos. Mas sabe aquela galera que se reúne assim, uma vez por ano para tomar uma? Muitos ficaram ricos. Não, então, aí nesse momento da conversa, sabe quando vai ficando tarde, aí ficam uns 4, 3, sabe assim? Sempre tem um que encosta. E fala, Taz, mas eu queria mesmo ser como você. E como assim? Você faz o que você gosta. E você sempre falou isso, que você queria... Eu comecei a escrever lá na engenharia, tinha um jornal de humor, eu comecei a escrever, falei, puta, é isso que eu quero. Desde lá você falou que era isso que você queria, que era isso que você gostava. Você faz o que você gosta, eu queria ser como você. Aí eu já tinha tomado umas, eu falei, eu lembro do que você queria ser. Você lembra? O que era? Você queria ser rico. E você ficou e a pessoa esqueceu. Um dos mais ricos da nossa turma. Ele não se ligou que ele alcançou o objetivo dele. Ele alcançou o objetivo dele, mas ele não tá feliz, cara. Não tá. Mas quando você falou isso, qual foi a sensação dele? Porra, foi lindo. Foi incrível. O cara se realizar. Foi um insight. É insight mesmo. Foi um insight. Você percebe que se você pedir coisas... elas podem acontecer. É o grande barato do negócio. Existe uma grande chance. Sabe esses caras que estão jogando na loteria, surgiu. Cara, você pode ganhar, cara. E aí? Você tá preparado? Vai vir uma onda aí, gente. Vai vir uma onda forte, entendeu? E o cara, não, só vou pegar essa grana, vou pra não sei aonde. Curtir. Fazer um churrasco. Tem sempre o sonho do churrasco. Comprar casa pra minha mãe, tá mesmo. Casa pra mãe é ótimo, né? Eu acho lindo até essa coisa. Mas às vezes você não sabe para que você quer tanto poder. Dinheiro é poder, né? E esse cara que alcançou a riqueza, ele tá infeliz porque você acha que não era... Ele deixou de fazer o que ele queria porque ele foi atrás de dinheiro. É isso? Você tem que chamar ele aqui para ele falar essa história. Mas provavelmente, né? Né? Eu acho que isso acontece com muita gente, cara. Você vai acelerando. Chega uma hora que você não sabe por que você tá acelerando. Entendeu? Tem um ponto... Você fala, não, isso daqui deu certo, então eu vou agora fazer isso para dar mais like. Agora cresceu. E eu tô falando isso com muito carinho, porque eu não sou daquele cara que fala... Teve aqui anteontem o Borgo, né? Ele falou exatamente isso. O Omelete eram 3 caras num apartamento fazendo um site de cultura pop. Ele nunca quis fazer um negócio de milhões e virou um negócio que era... Para crescer ele tinha que contratar mais, ganhar mais. Ele falou, cara, vira uma máquina... de moer que você não consegue sair. Mas veja bem, até aí
Eu acho que ainda dá. Se você tem uma mira, eu quero ter o site de notícia mais foda, mas aí é legal. Ok. Mas se falar, não, eu quero ter o site só mais bombado, ou mais que fatura mais dinheiro, você pode conseguir, cara. E depois, o que você vai fazer? Na hora que você tiver aquele monte de confusão. Eu te falo, eu respeito, cara, a história das pessoas, mas nós temos hoje que olhar para isso de uma maneira mais madura, entendeu? E não é possível que a gente vai ficar colocando como mitos, sabe? Intocáveis, que você não pode criticar, sabe? Um dia desse o Bial fez uma piada. Exatamente. E teve gente que partiu pra cima. Você não pode falar assim sobre do Lula. O detector de mentiras, nossa, né? você é grosseiro. Pô, grosseiro. O cara falou que ele só entrevistaria com um polígrafo. Cara, no mínimo, você falar que o Lula é mentiroso é o mínimo. Porque é muito pior a ficha do Lula. Exatamente. Bem pior. Ele poderia ter sido... E veja bem, não é só ele que é mentiroso. Não estou falando que ele é o mentiroso do Brasil, mas a piada do Bial é absolutamente... Ela procede, porque... compatível na cultura, no Manhattan. Tá tudo certo, entendeu? Não pode criticar o Lula. Como não pode? Claro que pode. Mas isso isso eu não entendo. Sinceramente eu não entendo. Porque se fosse uma piada com o Bolsonaro, tava tudo ok. E tá tudo ok também. Claro que tá tudo ok. Lógico. Exatamente. E deve ser assim. E a política deve ser criticada. E se a pessoa que está me ouvindo agora não concorda comigo, tá tudo certo. E ela pode criticar a gente e agora. Pode criticar. E aí a gente pode falar também um pouco. E a palavra dialética, que é um tema da filosofia fundamental para quem gosta de comunicação, a tradução é conversa. É isso que está rolando aqui. E que poderia ter um cara que, inclusive, é absolutamente contra o que nós estamos falando. E é a busca de duas visões diferentes de uma outra visão. Enquanto que hoje você vê, são duas pessoas com visões diferentes que quer que a outra desapareça. E quer que a discussão seja interrompida. Cancelada. Então, mas por quê? Porque ela não se garante nos argumentos ou simplesmente porque ela não quer, com medo de ouvir os argumentos e falar, putz, eu tô errado mesmo? Acho que é um pouco de medo ou ela sabe realmente que ela tá pegada a alguma coisa? São dois assuntos. Maturidade e vaidade. Quer falar de maturidade e vaidade? Vamos falar de vaidade. Vaidade eu acho que é o principal ingrediente. Porque... Mas a maturidade ela tá casada com a vaidade. Por quê? Porque todos nós somos vaidosos. Sim. Né? Você fez esse seu belo implante. Eu já fiz esse tratamento há muitos anos. Botei uma blusa roxa para estar aqui com você. Não é? A gente é vaidoso. Sim. E aí, quando você vai... E você, às vezes, é estupidamente vaidoso. Talvez na adolescência, que você passa por cima de todo mundo. E eu não quero falar só dos adolescentes, mas qualquer um é vaidoso. Aliás, quando a pessoa não cresce na maturidade, ela pode virar um velho insuportável e até assassino. Né? Esses velhacos que transam, que seduzem crianças, são extremamente vaidosos. Os corruptos são extremamente vaidosos. Ou uma pessoa que faz uma loucura e perde a vida, às vezes, por conta do seu sucesso, o cara cresce tão rapidamente que ele não tem maturidade para lidar com o quê? Com a vaidade. Então, para mim, essas duas coisas, cara, é meio que... É o que eu ando percebendo agora, nesse momento da vida, que é assim... Não, que assim, a maturidade é uma forma de você conviver com a sua vaidade. Saber que você tem. Que tem e que ela pode ser tóxica para você. Não só para as pessoas que estão em volta, é óbvio, né? Claro. O cara é muito chato, o cara é espaçoso, o cara se acha, enfim. Mas pode ser muito desastroso para sua carreira. Eu vou fazer uma assessoria para mim aqui e que tem a ver com CQC. Custa caro. Caro. Nossa.
Porra, e agora, hein, Mandíbula? Custa caro. Vamos ver se com superchat a gente paga. Mas eu sou rico, então... Mas quem vai pagar sou eu? Eu posso fazer um abatimento. Ah, tá. Ah, entendi. É que eu não tô precisando. Ah, entendi. Pensei que ele ia pagar, não. Eu vou pagar, mas é mais barato. Claro que você vai pagar. É o lance do famoso dar palco para. E aqui no podcast, eu sempre esbarro nesse limite. Eu e Maurício, a gente participou de um programa esses dias, a gente discutiu muito isso, até com quem a gente vai falar e se a gente não tá supervalorizando a nossa voz nesse sentido que deixa o pessoal decidir. Por exemplo, eu falaria com o goleiro Bruno, eu falaria, vocês, que tem aquela discussão, vocês deram vozes ao Bolsonaro, quanto vocês são responsáveis, e eu sempre achei uma bobagem essa discussão, até que eu abri um podcast e fico, às vezes, me pensando qual é o limite. Até com quem eu vou falar. Não sei se você tem uma resposta fácil para isso. Eu creio que toda escolha... Até pelo provoca. Você falaria com todo mundo? Não. Então. Claro que não. Então. Claro que não. Todo mundo tem um viés. É bom a gente entender isso. Tá. Muito claro. Se isso não está claro ainda, vamos deixar claro. Todo mundo tem um recorte da realidade. Todo mundo. Todo jornalista, todo ator, todo filósofo, enfim... Todo podcast, entendeu? Então você tem um viés, você tem uma responsabilidade por esse viés. Quem você vai chamar? Eu acho que não é todo mundo. Mas pelo perigo? Ou porque não, simplesmente... pelo seu interesse. Você quer extrair o quê? Não, às vezes eu tenho interesse, mas eu não sei o quanto isso pode ser danoso. Não, mas aí... Essa é a dúvida. Aí é o negócio da vaidade. Então. É a pessoa se achar muito poderosa. Então. Nossa, eu vou trazer alguém aqui e ele vai... A gente não tem esse poder. Ele vai tocar fogo no Brasil. Não. Vamos usar o exemplo do CQC que dizem... o CQC deu voz ao Bolsonaro e transformou isso. Cara, é isso? Não é. Pois é, querido. Ou é? Não, assim... Quem elegeu o Bolsonaro? Quantos milhões de pessoas aí, né? Pega aí. 54, se eu não me engano. Você tem o Google aí. Não é mais. É 57. Vê aí. Mas tanto faz. Tudo Ele bem. vai ver no Google. Quando você diz que o CQC elegeu o Bolsonaro, me parece... As pessoas que falam isso, na hora porque eu vou lá ver quem está falando. Primeiro é quem perdeu a eleição, né? E depois é quem não quer ver que a eleição dele tem a ver com uma corrupção que houve antes. Com uma falha do outro lado. Então é melhor você botar uma culpa num programa da Band. 57 mesmo. 57. Então é melhor, não é mais confortável? Com certeza. Porra, esse Marcelo Taz aí, bicho, que elegeu. Não sou eu. Não é o meu partido. Ou não é o resto do povo que é burro e não sabe votar? Não sei. Eu acho que eles pensam isso. Mas eu não chamo o povo de burro. Não, tô falando dessas pessoas... o pessoal não sabe votar. O problema é que a mídia encaminhou... Sabe qual é a questão? A questão do Brasil não é o Bolsonaro. É quem apoia o Bolsonaro. É claro. Porque se você falar, não, vamos derrubar o Bolsonaro. E as pessoas que apoiam o Bolsonaro, você vai... Ignorar? Ignorar não. Você não vai ouvi-las? Elas não têm voz? Tá. Nós estamos numa democracia. Entendeu? Por que será que elas apoiam? Elas têm que ser ouvidas, tem que haver debate, aí é o negócio. Você tem que ir lá conversar com elas, entender por que mesmo com toda as atitudes criminosas dele, as irresponsabilidades, o que ele está fazendo com a cultura no Brasil é um desastre, é um assassinato, né? Com a educação, com a pesquisa científica, com a gestão da Covid. Com tudo isso, tem gente que ainda apoia o cara. Tem gente que vai em carreata e paga R$6 o litro da gasolina. Exatamente. E acha que tá tudo bem, cara. Será que não é legal entender o que tá acontecendo aqui, cara? Você entende? Eu procuro. Penso também sobre eu procuro dialogar, porque o que está acontecendo é uma cegueira que não é unilateral. É você atribuir ao paizão, ao mito, né, os destinos de um país. É uma péssima aposta essa. Assim como é uma péssima aposta falar que precisamos, então, de um outro mito
que este sim vai consertar. Entendeu? E aí e é inevitável, porque a gente pode entrar numa hora que é ou você vota nesse cara ou nesse outro. A gente não está encaminhando para isso? Estamos. Então, e é ruim, né? Eu acho que é ruim. Eu acho que não é bom. Esse cenário Esse cenário é um cenário retrógrado. É o mesmo dilema de antes, né? E eu creio que a gente aprende com os erros, né, da história. Um país que não aprende e não reconhece a sua história, que me parece ser o caso atual, vai repetir. Um país que até hoje discute se foi ditadura ou não foi ditadura, é alguém que não quis. Um país que discute se foi corrupção ou não foi corrupção, é um país que não quer caminhar, entendeu? Então vamos aprender com outros, né? Vamos aprender com quem a gente admira. Vamos aprender, até com Cuba, por exemplo, né? Falando para a galera que é mais de esquerda, Cuba está se transformando agora, né? Tem agora um presidente civil, enfim, eles estão sentindo a pressão da sociedade cubana, né? E o LGBT, o movimento em Cuba ganhou uma força agora enorme. Agora, estamos falando de um país que é muito pequeno. E se você quiser, pega o outro lado, pega os Estados Unidos, um país que viveu um enorme trauma com o Trump, enorme, gigantesco, né? Eu, pelo menos, foi uma das piores. Eu acordava mal todo dia, não pelo Brasil, mas pelo mundo, cara. Você vê um cara como o Trump com a mala mais importante de armas atômicas e brincando todos os dias de falar coisas horríveis das mulheres, de falar coisas horríveis, né? E aí vem um cara no Brasil que vira o fã bobo dele, o Bolsonaro, parece um idiota correndo atrás do seu ídolo, né? E rodou, né? Graças a Deus, né? Mas mesmo assim, o que a gente vê nos Estados Unidos? A gente vê uma situação muito complexa também, né? Apesar do Biden estar lá, é um país que enfim, tem uma postura muito beligerante de dominação, inclusive nossa, né? Dominação cultural. O problema do racismo aí. O racismo absurdo, né? Pode o que está acontecendo a lá. qualquer momento. E durante o Obama, é bom lembrar, foi um dos piores momentos de termos de violência, de ataques americanos a outros povos no Oriente Médio. Foi horrível, cara. O Obama não foi um presidente da paz, não foi. Ele é todo charmosão, a gente gosta dele e tal. Mas não... Então o mundo, basicamente, vive um momento delicado. Então cada um tem uma responsabilidade, sabe? Você não pode apontar um dedo. Ah, foi esse programa, foi esse cara, foi não sei o quê. Cara, todos nós temos uma responsabilidade hoje. Na hora que a gente conversa, na hora que a gente... não só sobre em quem vamos votar, mas como é que está aí a fila da vacina que você arrumou um jeito de furar. Ou furar outras filas, ou a corrupção do dia a dia, você entendeu? Nós não queremos olhar para essa resposta, assim, porque, claro, é muito ruim, né? É mais fácil botar culpa nos humoristas, entendeu? Então é não querer, é preguiça. Eu acho que essa crítica é muito preguiçosa. Mas eu estou sempre aberto a ouvir e conversar sobre isso. Total, né? Porque você precisa de um mito, você precisa de um herói. Alguém que é intocável e ele tá sempre certo. Não, e que você não você não tem responsabilidade. Ah, entendi. Você transfere. É alguém e eu não tô aqui falando só dos bolsonaristas, eu tô falando também dos radicais de todos os lados, cara. De quem fica cego e não enxerga que o seu mito, o seu líder, errou muito feio e que agora ele está completamente inocentado, que é o caso do Lula. Então, esses dois opolos
opostos, né? Esses dois opostos no Brasil, eles deveriam ser um momento da gente pensar com calma, sem grandes paixões. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade sobre isso, sabe? E essas pessoas têm muitos apoiadores, então eles têm mérito, eles têm talento, mesmo de comunicação, de encampar, de representar um desejo. Esse desejo tem coisas muito legítimas, né? Eu vejo, por exemplo, nos seguidores do Bolsonaro, eles são contra a corrupção, não é isso? Eles queriam privatização, eles queriam menos participação do Estado nas nossas vidas, né? Estamos conseguindo isso? Não. Então é hora de olhar para isso com uma certa calma. Ceticismo, né? Vamos encarar isso e ver por que não está rolando, se basta você transferir essa responsabilidade para um outro cara e ficar lá gritando o nome dele, se é isso que muda um país, e olhar para o outro lado também, quer dizer, eu acho inadmissível o Lula, que já tem uma outra história, eu não estou comparando os dois, o Lula tem uma história respeitável, construiu um partido respeitável, mas que cometeu erros abissais. Não são erros que qualquer um comete. Abissais. Principalmente quando é o partido que era a esperança Exatamente. do fim dessa corrupção. Ou dessa politicária. Não, agora... Mas dá a impressão que é um grande erro, né? É uma sequência de erros. Não é? Ele teve muita chance de se ligar que os erros estavam levando a erros maiores e continuou com esses erros. Eu só acho que os erros começaram já no início. Né? Logo no primeiro mandato? No primeiro mandato, não sou eu que acho. O Mensalão é de 2005. É de 2005? 2005. E o Gabeira... É que ele foi estourar lá na frente. Sabe o que tem alguns fatos em relação ao PT que eu não esqueço, cara. Não é? As pessoas acham que às vezes eu tenho implicância com o PT, mas... são fatos. Então, assim, eu lembro o dia que o Gabeira, que é um deputado que eu respeito, não só um deputado, uma pessoa, um ser humano, um escritor, um jornalista. O Gabeira, para mim, foi o meu Mick Jagger, o Gabeira. Ah, é? E eu cruzei o Gabeira, essa é uma história legal, eu cruzei o Gabeira em Canoa Quebrada, em 74, sei lá, ou mais, talvez, 77, sei lá. Eu fiquei paralisado, cara. Ele tinha acabado de voltar ao Brasil, era como se eu estivesse vendo o John Lennon. Um popstar. E numa Kombi, porque para chegar em Canoa Quebrada, você ficava no meio da estrada e tinha que pegar uma Kombi debaixo de um cajueiro, entendeu? Cara. Não tinha como chegar em Canoa Quebrada, não tinha estrada, tinha uma Kombi que o cara se aventurava pelas dunas e tal. Tô lá debaixo do cajueiro, a gente era uns 3, 4, chega o Gabeira. Eu perdi o ar. Você entendeu? Como se eu tivesse vendo. Esse cara que... o David Bowie, que vai estar comigo na Kombi. Eu nunca falei isso pra ele. Depois a gente ficou amigo e se conheceu e colegas e tal. Mas aí eu, enfim, tô falando de um momento de descobrir coisas ali. Mas o que o Gabeira falou em relação a esse começo? Não, o Gabeira, o que marca para mim o Gabeira em relação ao PT é quando o Gabeira já era um deputado dos mais respeitados do Brasil e começa o governo Lula, o Gabeira fala, opa, vamos trabalhar finalmente, né? Vou poder fazer o que eu quero. E ele marca uma audiência com o Zé Dirceu e ele leva um chá de cadeira de horas. E o Zé Dirceu não recebeu ele. E ele vai embora e para mim ali é engraçado. Aquilo ali para mim marca emblemático. Assim, a primeira desilusão de um cara que eu respeitava falando, não, esses caras aqui estão ocupados com outros negócios. Eu falei, que negócios? Aí começa a rolar o Zé Dirceu, os negócios em Portugal, entendeu? Aí começa a vir as notícias do Mensalão, que isso virou quase um conto da carochinha agora. Parece Parece que o pessoal esqueceu, né? Esqueceu. Parece que é uma coisa muito distante no tempo. Aí outro cara que eu respeito demais no PT, que é o Couto, o grande jornalista, o Ricardo Couto,
que trabalhou com o Lula durante a vida inteira do Lula, assim, na campanha vitoriosa, na campanha derrotada com o Collor, era o Ricardo Couto também, o assessor de comunicação do Lula, e ele era da Folha de São Paulo. Eu trabalhava na Folha nessa época de repórter especial de eleições, nessa eleição do Lula com o Collor. E então eu cruzava muito a caravana do Lula, o Brizola, enfim, eu vivia muito esses bastidores aí. E via o quanto que o Couto estava envolvido, e para mim era uma surpresa também, porque ele era um jornalista, não era um partidário, ele era um puta, aliás, ele é um puta jornalista. E aí ele saiu do governo Lula antes do Mensalão. Isso para mim é bastante significativo. Com certeza. E é uma coisa que inclusive eu acho que ele deveria falar mais. Por que ele saiu antes do Mensalão? O que ele estava vendo, o que ele estava percebendo. Hoje ele é um cara bastante crítico ao partido, mas muito respeitado, porque ele e o Lula foram um em carne durante muito tempo.